Olá, gente, tudo bem? Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco, porque estando nós sob a graça de Deus, consequentemente, teremos a paz de Cristo, a paz que o mundo não nos dá. Então, eu fiz uma pregação aqui, né? Deus me deu discernimento sobre o Salmo 90, a oração de Moisés. E duas vezes eu fiz e postei no canal do YouTube. E em meu computador a voz ficou legível. Mas não sei por que, após eu ter postado, a minha voz desapareceu, que só dá para ouvir com fones de ouvidos. Algum problema aí aconteceu e eu irei fazer uma nova explanação. Sei que a primeira que eu fiz ficou diferente da segunda e vice-versa. E a terceira ficará diferente e eu creio que ficará melhor ainda. Então, segundo os historiadores, o Salmo 90 foi o salmo primeiro, de acordo com a cronologia, a ordem cronológica da história. E foi escrito no século 13 a.C. Moisés, ele ora a Deus e pede sabedoria para ele saber contar os seus dias na terra. E ele pede para não apenas ele, mas para todas as pessoas saberem contar os seus dias na terra. Porque apesar de muitas pessoas viverem muito tempo, são poucas as pessoas que sabem viver com sabedoria, a sabedoria de Deus. Então, assim como Moisés pediu a Deus para ensinar a ele e às pessoas a contarem os seus dias, hoje nós também precisamos pedir a Deus este tipo de sabedoria. Como assim contar os seus dias? Viver de forma que possamos viver o melhor de Deus nessa terra. O que é viver o melhor de Deus nessa terra? É obedecer a Deus em tudo, porque a palavra de Deus nos ensina a sermos temperados, a sermos moderados, que é a mesma coisa de temperados, a sermos ponderados. Em tudo que fizermos, nós precisamos termos horários. Quais são esses horários? Para dormir, para descansar o nosso corpo físico e a nossa mente. Precisamos termos o horário certo para nos alimentarmos. Precisamos nos alimentarmos com alimentos diversificados, porque o nosso corpo precisa de tudo. Não devemos nos alimentarmos de maneira exagerada, comer demais, porque faz mal. Não devemos dormir demais, porque faz mal. Não devemos trabalhar demais, porque faz mal para o nosso corpo físico e para a nossa mente, e, consequentemente, irá nos atrapalhar na parte espiritual, porque uma pessoa que está desequilibrada fisicamente e psicologicamente, ela não tem condições de ter comunhão com Deus, de orar, de ler a palavra, de procurar entender a palavra, de buscar a unção de Deus, do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Uma pessoa desequilibrada, ela precisa das orações das pessoas equilibradas, certo? Então foi isso que Moisés pediu aqui no Salmo 90, que segundo os historiadores seria o Salmo primeiro, de acordo com a ordem cronológica da história, que foi escrito no século 13 a.C.
Mas como já foi falado, do que importa para nós isso, se é o salmo primeiro, ou se é o salmo do meio, ou se é o último salmo? E que ano foi que ele foi escrito? O que importa são as palavras contidas nesta oração maravilhosa que o profeta Moisés fez. Então ele disse aqui, ó, a fraqueza do homem e a providência de Deus, oração de Moisés, varão de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nós sabemos disso, que antes que nós fôssemos formados no ventre das nossas mães, Deus já saberia do nosso nome. Deus já sabia do nosso nome, da nossa existência, o que iríamos fazer, o que somos capazes de fazer, quais são os dons, né, talentos que Ele poderia nos dar e que nós seríamos, os quais seríamos capazes de desenvolver aqui na Terra. Porque nós estamos aqui na Terra a serviço de Deus. Deus nos criou para sermos templo do Espírito Santo. Porque quando Ele nos formou, ele nos formou com o objetivo de nós apregoarmos essa palavra, porque ele sabia que ele teria que vir em verbo de carne na pessoa de Jesus Cristo, teria que falar através dos profetas, mas ele sabia do que iria acontecer, tanto na época dos profetas, antes da vinda de Jesus, como o que iria acontecer com ele, encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Ele já sabia. E sabia que ele iria voltar para o Pai e que necessitaria de seres com capacidade de raciocínio para ler, para escrever, para falar com as pessoas e essa palavra não morrer, porque está escrito que tudo passa, mas as minhas palavras não passarão. Quem falou isso foi Jesus, foi Deus. Tudo passa, mas as minhas palavras não passarão, porque essa palavra aqui, ó, será apregoada enquanto houver pessoas na terra. Enquanto houver a terra povoada por pessoas, essa palavra irá ser apregoada até o dia que Deus quiser. Ela passará de geração a geração, como passou das gerações passadas, para nós estarmos apregoando hoje. O 3 diz assim: tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos, como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Olha o 3. Tu reduzes o homem à destruição. Aí muitas pessoas falam assim: Deus não faz o mal. Realmente, Deus não faz o mal. Contudo, Deus é quem rege todo o mundo todo, todo o universo. O inimigo só faz algo comigo e contigo se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele não toca em ninguém, porque até ele é dominado por Deus. E as coisas que acontecem conosco na terra, ou é permissão de Deus para que nós voltemos para ele, para adorá-lo, para fazermos a vontade dele, ou é permissão dele, como já foi falado, ou é da vontade dele. Então é melhor que nós façamos de acordo com a vontade dele, que é perfeita e agradável. Deus é amor, mas Deus é justiça também. E até o que ele permite em nossa vida, que para nós não é agradável, é para nos encaminhar para o bem, certo? O 4. Porque 1000 anos são para teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Passa tudo muito rápido. A gente escuta pessoas com 90 anos dizendo: eu me lembro como se fosse hoje, de coisas passadas, de quando ele tinha 6 anos de idade, 4 anos de idade. Eu me lembro de coisas de quando eu tinha 4 anos de idade, 6 anos de idade, certo? Eu ouvia minha avó dizer: aconteceu, eu tinha 12 anos. E eu me lembro como se fosse hoje. Ela já tinha quase 100 anos quando ela partiu para a eternidade. O 5. Tu os levas como corrente d'água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. E é verdade,
Como eu falei no outro vídeo, aqui no Nordeste, não sei nos outros lugares, mas há uma plantinha chamada cebolinha que ela nasce assim que começam as primeiras chuvas e com 3 dias ou 2 ela está florida, também quando logo logo elas morrem. Basta acabar a chuva. É assim que vem o sol, ela morre. O 7, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Deus se ira. Ele mesmo disse, ireis, mas não pequeis. Tudo o que acontece conosco, às vezes a gente diz, é o inimigo. Não, a culpa é nossa. A culpa é nossa que agimos de maneira errada para Deus permitir que o inimigo faça ciranda em nossa vida. Porque o inimigo ele só age na minha vida e na tua, como já foi falado, quando Deus permite. Porque até ele é dominado por Deus. Tudo é dominado por Deus. Tudo na terra, no céu, no universo é dominado por Deus. Tá? E como já foi falado e vou repetir, algo só acontece a mim e a ti se Deus permitir ou se for da vontade dele. O 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Deus vê tudo. Não adianta a gente tentar esconder, porque a gente pode esconder de qualquer pessoa aqui na terra, mas de Deus ninguém esconde, porque antes que o pensamento fosse formado em nossa mente, Deus já sabia, tá? Do pensamento. Deus já sabia o que iríamos pensar, o que iríamos falar, o que vamos pensar, o que vamos falar, certo? O 9, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se nossos anos como um conto ligeiro. É bem assim, a gente escuta pessoas falando dos seus antepassados, as pessoas viram conto, elas não são esquecidas, mas viram contos. As pessoas dizem, finado, fulano falava isso, isso e isso, era muito engraçado. É bom quando a gente lembra das pessoas que já partiram para a eternidade com alegria, né? Elas deixam as suas marcas, deixam lembranças boas, isso é bom. O 10 diz, a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente nós vamos. Então Moisés, ele pede a Deus para lhe ensinar a contar os seus dias, lhe ensinar a viver, porque a vida passa rápida demais. Aqui na época de Moisés, a pessoa vivia bem até os 70 anos, a partir daí já era canseira. E hoje ainda acontece isso. Apesar das tecnologias estarem avançadas, de pessoas estarem praticando exercícios físicos, estarem cuidando da saúde, há pessoas que não cuidam, há pessoas que vivem de todo jeito, perdem sono, alimentam-se mal, né? Comem, bebem de forma exagerada, alimentam-se demais com os tipos de alimentos e faltam outros no corpo. Nosso corpo precisa de todos os tipos de alimento, por isso que a gente tem que saber viver com moderação, com temperança, saber comer, saber dormir, saber trabalhar, saber descansar, saber falar, tudo na hora certa, para a gente viver em paz e ter uma vida de qualidade. Hoje, as pessoas vivem 80, a gente vê pessoas com 80 ou 90 anos andando de bicicleta. Por quê? Porque elas se cuidam. Porque elas estão aprendendo, as pessoas estão aprendendo a contar os seus dias, aprendendo a viver, porque a vida passa muito rápida. Hoje você está com 15 anos, amanhã você está com 30, com 50 e dizendo, meu Deus, foi ontem. Eu estava com 12 anos, com 15, hoje eu estou com 60, com 50, com 40 anos. Passa muito rápido. Então a gente precisa aprender a viver. É isso que é saber contar os nossos dias na terra. O 11 diz, quem conhece o poder da tua ira é a tua cólera, segundo o temor que te é devido. Quando Deus se ira com uma pessoa, ele permite.
que algo de mal aconteça a ela. Não porque Deus é ruim, não. É porque Deus nos quer de volta para Ele. Quer que nós vivamos bem, que façamos a vontade dEle, que é perfeita e agradável para nós. Deus não precisa de nós. Nós é que precisamos de Deus. Deus nos criou para sermos capazes de apregoarmos essa palavra, para haver transformação de vidas que viviam mal e passarão a viver bem após ouvirem essa palavra e obedecerem o que está escrito nela, tá? Mas é para o bem da humanidade, porque Deus, ele vive em sua glória, ele não precisa de nós, nós é que precisamos dele. O 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, tá? Porque quem não alcança coração sábio, não tem um coração segundo o coração de Deus e pode perder a sua salvação, além de viver os seus dias na terra de má qualidade, com uma vida de má qualidade, doente, tá? A começar pelas finanças, trabalha, joga fora o que consegue. Ora, a gente não deve viver aqui dizendo assim, a gente vai morrer mesmo, vai partir para a eternidade, vai morrer, para que guardar, para que segurar? Não, a gente tem que ter cautela, viver com cautela. A gente não deve querer adquirir as coisas para guardar, para usufruir, mas usufruir do que a gente consegue com sabedoria, tá? Porque a gente pode ter o chamado de Deus em qualquer momento, mas pode demorar também. E o que ficar, ficou, não importa. O importante é você ser um bom administrador do que Deus colocar em sua mão, é eu ser uma boa administradora do que Deus colocar em minhas mãos. O 13 diz: volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Ora, muitas pessoas acham que a gente tem que acordar para orar. Deus não quer que a gente fique sem dormir, não. Naquela época, o povo dormia cedo, acordava de madrugada e orava, certo? Nós não podemos ficarmos sem orar. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós podemos orar, podemos louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor. E o importante é estarmos em comunhão com Deus a todo tempo, porque essa é a verdadeira religião. É a nossa, aliás, a nossa coligação com Deus é nos religarmos a Deus através da oração, através da meditação da sua palavra. Essa é a verdadeira religião. Né? E fazer o bem às pessoas, tá? Fazer o bem às pessoas, entenderam? E eu também preciso entender isso, porque vale para mim também. Quando Deus fala primeiro com quem está falando a palavra dele, que a palavra é dele. O 15, alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Né? Mesmo que é como se ele estivesse pedindo perdão pelas falhas dele e pelas falhas das pessoas da época. Né? Porque os dias em que nos afligisse, que Deus, né, aqueles dias de aflições, que Deus permitiu as aflições, são dias nos quais a gente vive aflito justamente por causa das nossas transgressões. Tudo que nos acontece de ruim é permissão de Deus para que nós retornemos-nos para Ele. Retornemos-nos ao primeiro amor, que é o amor a Deus sobre todas as coisas. O 16, apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. Que maravilha, né, gente? Apareça a tua obra aos teus servos
e a tua glória sobre os teus filhos. Quando isso aparece para nós, tudo de bom vem. A saúde física, a saúde mental, a saúde financeira. Eu digo saúde financeira porque a pessoa tem o suprimento, todas as suas necessidades são supridas por Deus. Amém? O 17. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Essas obras das nossas mãos podem ser coisas boas que nós fizemos, que Deus confirma, Ele está pedindo para Deus confirmar, nos dar recompensa, e pode ser também o que nós fizemos de mal, que nós venhamos a nos tocarmos sobre o que fizemos de mal, nos arrependermos, porque isso é uma qualidade excelente de cristão, de pessoas de Deus, o arrependimento sobre as coisas erradas feitas no passado, certo? As obras das nossas mãos podem ser as obras boas e podem ser as ruins também. Que Deus venha nos esclarecer também os nossos erros para nós nos reconciliarmos com Ele e com o nosso próximo. Porque muitas das vezes pessoas ficam magoadas com a gente por algo de errado que a gente fez. Então, as obras das nossas mãos, Ele pede para Deus, né, confirmar sobre nós a obra das nossas mãos. Aí, no 17, no versículo 17 desse lindo salmo do servo de Deus, Moisés. E que Deus abençoe a todos. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal para que as mensagens possam serem ouvidas por outras pessoas. Eu não tenho outro interesse senão passar coisas boas para as pessoas. E que Deus abençoe a todos. Fiquem aí com um abraço e um beijo fraterno da sua amiga e irmã em Cristo, a professora Ilza Saldanha. Bye, bye.